Pedro começa com os comentários, depois o Mário faz os deles. Pois não, se eu passar do tempo, por favor, você me avisa. Muito obrigado. Foi um prazer receber o convite aqui do Instituto Fernando Henrique, estar aqui debatendo o trabalho do Maurício junto com o Mário, né? E eu acho que é extremamente oportuno você trazer aqui isso de uma maneira formal, estudada, com números, uma percepção clara de feeling que a gente tem, que esse nó do transporte vai ter que ser enfrentado, né? Eu acho que se você pegar, você tem tendência não, a gente fala sempre do lado agrícola, né? Você está no mirante agrícola, você enxerga o Brasil pelo mirante agrícola, e se você pegar o que aconteceu com a agricultura brasileira em 2 décadas, que ela apareceu, né, de exportação de 8, ela foi para 40 bilhões, e o Brasil ficou líder de uma série de produtos. Então, nessas 2 décadas, a agricultura brasileira despontou, o Brasil é visto como um líder mundial. Então, o que foi que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Primeiro, uma constatação clara, que nada teve a ver com a rodada do Uruguai, né? Ou quase nada. Então a rodada Doha também não deu certo, não é fim do mundo, porque se nós saímos de 8 para 40, não tem nada a ver com negociação comercial, ou quase nada, sempre tem exceção, mas é praticamente nada, nós podemos continuar crescendo, se a gente mais ou menos... Então, e se você for olhar o que foi que ocorreu para sair de 8 para 40, e eu vou falar um pouco do que ocorreu e do que não ocorreu, e eu acho que o transporte é dos que menos ocorreu, né? Primeiro, como você colocou, a liberalização econômica do fato. Então, o fato é que a agricultura brasileira passou a contar com insumos de custo mais próximos do internacional, com a liberalização, que era uma coisa que era um ônus que a agricultura pagava de trabalhar. Então, tarifa de fertilizante, de agroquímicos, desde de trator, de tudo isso, os custos internos ainda são superiores, mas reduziram relativamente. Isso foi um ganho, claro, para a agricultura no primeiro momento. Daí você houve essa desregulamentação, liberalização da economia, diversas coisas que também ocorreu, que a agricultura foi beneficiária desse processo. Você teve, eu estava olhando aqui na sua tabela, no livro, na tabela 4.5, que põe custos de soja, ele no capítulo 4 tem alguns exemplos, o do Brasil é soja, é meio clássico, né? Por quê? Porque primeiro é o maior PIB nosso, e segundo, é um produto que está lá no centro do Brasil, que a questão do transporte é sempre crítica. Mas eu, em 91, eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira, recebi aqui no 19º andar um grupo de sojicultores americanos e convidei alguns sojicultores brasileiros para a gente debater. E eu me lembro que convidei um do Mato Grosso, um de Goiás, um de São Paulo, um do Paraná, e conversamos ali. E o fato que era muito pior do que hoje, essa tabela que você mostra, que o que o agricultor de Mato Grosso recebia era muito pior do que hoje. Então, o que se avançou? Por exemplo, tivemos a Lei Candir, né? Então, claro, um avanço, a reforma tributária da agricultura brasileira, fantástica. Perdemos aquele imposto na exportação. Claro, uma retirada de competitividade da soja brasileira monstruosa, né? Então, aí foi um avanço importante. Nós, nos portos, que certamente é um gargalo, mas é um gargalo, houveram avanços, no sentido de que eu acho que houve um melhor aproveitamento do que existia, a desregulamentação dos portos, que de fato ocorreu, devagar, lentamente, mas 2 décadas são 2 décadas, houveram investimentos em terminais de grãos, nos portos existentes, né? Então houve esse avanço. Depois houve também um avanço ainda pequeno, mas fundamental, de que passou a sair produto pelo norte, coisa que também não existia, né? Então você tem a hidrovia lá, sai pelo Madeira, vai em Itacoatiara, tem o porto em Santarém, tem o porto de São Luís, junto com a ferrovia, que está dando um desenvolvimento agrícola para aquele Maranhão, Tocantins, Piauí. Então você teve essa virada para o norte, que o Brasil era totalmente virado para o sul. Então você produzia soja em qualquer lugar, saía para o Paranaguá, para o Santos, né? Que ainda está saindo a maioria, mas houve alguns avanços.
em alguns portos, alguns investimentos, pequenos, mas então hoje você já tem, ainda tem 20%, pelo que eu acho que é mais, né? Ainda tem aqui, mas ainda é melhor do que era, que permitiu o Brasil estar quase que é o maior exportador de soja, está em segundo lugar, está ao ponto de passar nos Estados Unidos. Agora, tem aqui você na tabela 4.6, você também tem um número aqui muito interessante, que você mostra o transporte da soja de Mato Grosso a Paranaguá e de Minneapolis ao Golfo. Né? Então, citando, de $80, que é o caso brasileiro, você vai para 37, 35 dólares no caso americano. Porque lá tem o hidroviário que nós ainda estamos engatinhando. Começamos, já tem uma outra balsa, é exceção, tal, mas ainda tem. Mas ainda é quanto a gente não tem para fazer nisso, né? Para os próximos 20 anos. Né? Tem que imaginar que já a rodador não vem mesmo, então como é que a gente vai continuar crescendo nos próximos 20 anos? Enfrentando, vai ser transporte, vai ser. Eu acho que os portos que estão aí estão meio saturados, você vai ter que ter novos portos. Né? E essa decisão de onde construir, quem financiar, a gente vê que está na pauta de hoje, esse debate, o seu trabalho, acho que é muito bom para dar uma fundamentação de que é isso mesmo, tem que ser enfrentado, vão ter que ser feitos novos portos. Né? Assim como vão ter que enfrentar a questão do transporte, tá lá, não tem cabimento a soja andar de caminhão como anda no Brasil, é um produto que não tem, você ainda faz aí, eu vi lá os seus estudos aéreos, que poderia estar usando para fruta, para muita coisa, que também você vai lá em Petrolina, tem um aeroporto, no aeroporto tem uma câmara fria, né? Mas não usa, né? O container sai dali e vai pegar o porto lá na Bahia, entendeu? Foi construído para ser usado, mas não usa. Pelo menos eu, quando visitei lá 2 anos atrás, estava parado. Você tem dentro do aeroporto uma enorme câmara fria que é usada como estocagem e tal, mas para ir de navio, porque ainda não está, não deve. Os números lá nós não conseguimos, que nos impede certamente de exportar muita coisa dali, porque o frete aéreo não tem volume, não tem, sei lá, não tem o ciclo, o avião não vem buscar, né? Então você tem essa questão dos portos. Se você partir para as carnes, né, que o Brasil avançou nas questões de saúde animal, nós tínhamos 2.000 focos de aftosa, agora tem um ano sim, um ano não, ainda é muito, né? Você tem que partir para não ter mais esse 1 ano sim, um ano não, mas você de 2.000 passou para 1 ano sim, um ano não. Então foi um grande avanço. Mas você pega o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que é uma grande saída de container de carne, ele é um porto tão pequeno, tão acanhado, geográfico, a área física dele é tão pequena, que você o container ali não dá tempo de ficar o suficiente para fazer a burocracia da Receita Federal. Entendeu? Se a Receita Federal demorar um dia a mais, não dá vazão, porque não tem onde estocar. Não tem espaço físico para estocar. E é o maior porto de carnes. Então, se você pretende exportar carne, vai ter que começar a sair por outro lugar. Né? Porque ali já, nitidamente, é um gargalo físico, né? Que vai ter que ser enfrentado. É porto. Agora, se você for olhar nos 20 anos, o manuseio de container de hoje, o manuseio de container de 20 anos atrás, avançamos muito. O pessoal se ajustou, se apertou para conseguir fazer isso. Né? Mas você pega também, mas parou no gargalo. Você pega açúcar, eu acho que um grande ganho de competitividade que ocorreu no açúcar foi o terminal portuários privados, né? que foram construídos. E eu não precisaria ter uma tabelinha bem você fazer, porque a gente não dá conta, mas no feeling, né? O que a gente sabe é que se gastava, sei lá, $40 para embarcar uma tonelada de açúcar, hoje gasta 6 ou 8, mas a Copersucar fez um enorme terminal, tem um terminal Cargill Cristal Serve, tem um terminal Cosan, tudo ali em Santos, né? Tudo ali em Santos. Quer dizer, tem uma hora que aquilo lá está. Mas hoje eles estão investindo no quê? Em terminais de etanol, para você se tornar. Porque também você pegava, alguns anos atrás, se falava, não dá para exportar mais do que tantos milhões de litros de etanol, porque não passa no porto. E o Brasil, na marra, tem crescido isso. Mas é um gargalo. Se você quer, você vai ter que enfrentar. Então eu acho que o seu trabalho traz a pauta. Agora, a grande competitividade do açúcar é o mais difícil de explicar para um estrangeiro
como é que o Brasil se tornou o maior exportador de açúcar do mundo, que até 1990 o Brasil proibia que a região agroecológica mais produtiva do mundo para cana-de-açúcar, que é o estado de São Paulo, exportasse. O estrangeiro não consegue entender isso. Ele falou assim, não, nós tínhamos uma autarquia que se chamava Instituto de Açúcar do Álcool, que tinha uma legislação que comprava todo o açúcar, tinha o monopólio da exportação e só podia exportar açúcar do Nordeste. Então São Paulo, que era competitivo, era proibido de exportar. Ele falou, como é que é? Eu falei, era isso. Daí em 90, o presidente Collor, né, que a gente vai se lembrar por outros motivos, mas deu uma cinetada, acabou com o IAA e de repente o Brasil se tornou o maior do mundo no açúcar. É umas coisas que... Só que agora, para continuar, tem que investir. Eu acho que o que falta, nós avançamos, sanidade avançamos, ainda falta. Na questão tributária, avançamos, a lei Candir, mas ainda falta. Porto, até acho que avançamos dentro da infraestrutura existente, dentro do metro linear de oceano que tinha, te deu uma agilizada, uma melhorada. Agora tem que partir para frente de oceano nova, porque não dá mais para dentro daqueles metros que você tinha de frente para o oceano, não fazer mais do que já foi feito, faz milagre, né? Mas então tem que fazer. Agora, no frete, nós continuamos de caminhão, né? E com estradas piores. Se você for andar nesse interiorzão do Brasil aí, é um caos. Então eu acho que essa questão do transporte, artérias, aqui está tudo obstruído, artéria, veia, capilar, não tem uma obstrução que vai dar uma... O que eu acho que nesses 20 anos foi Ponte Safena aqui, Ponte Safena ali, estente, não sei o que lá, daí teve um tratamento de choque com a Lei Candir, então as coisas foram. Agora, eu acho que vai ter que, na questão do frete, nós não... O frete hidroviário engatinha, a questão do ferroviário, né, privatizou, mas não mostrou que veio, que não continua tendo fila de caminhão em Paranaguá. Né, como você fala aqui, quantos caminhões que dá por dia, é um absurdo. Eu acho que todo mundo já viu, todo ano a gente vê aquela fila. Né? E cadê não tem nem debate. Então o seu trabalho acho que tem um grande mérito de colocar em debate uma questão para os próximos anos mesmo. Se o Brasil pretende continuar crescendo, né, e não vai ser com rodada coisa nenhuma, com negociação comercial, não vai ser... eu acho que os nós vão ter que fazer mais em sanidade, mais em tributário, mais em imposto, e começar do frete, que quase que a gente fez, acho que dos elos aí o que a gente caminhou menos. Então acho que traz uma maneira profissional, bem feita, números que certamente espero que ajudem o debate, que é essencial ser enfrentado. Tá? Obrigado.